Olá, igreja querida, amigos, parentes, próximos e distantes. Aqui estamos novamente nesse domingo para comunicar-lhes a preciosa, maravilhosa palavra de Deus. Não se trata tanto de comunicar algo que está escrito, mas neste mistério de comunicar a palavra de Deus, Ele se encarrega de tomá-la e aplicá-la aos nossos corações, segundo as necessidades de cada um, que somente Ele, Deus infinito, conhece. Pai querido e amado, aqui estamos na Tua presença, com um desejo tão grande de servi-lo, um desejo tão grande de que o Senhor ponha nos nossos lábios, nos nossos ouvidos, aquela capacidade de vermos como o que existe mais relevante na face da terra, a Tua palavra. Dá-nos essa bênção, Senhor, nessa noite. Esconda, Senhor, o Teu servo atrás da Tua cruz. E nesta noite, só a pessoa de Jesus possa ser vista, amada, desejada por cada um de nós. Em nome dele que oramos. Amém. Eu gostaria de trazer para vocês hoje, em continuação ao tema que iniciamos na semana passada, o texto básico é esse maravilhoso capítulo 11 de Mateus, Evangelho de Mateus. Eu imagino que alguns de vocês terão as suas Bíblias abertas aí em casa para ir seguindo a leitura do texto. E se eu fosse dar um nome para esta meditação, eu chamaria: devemos ser para podermos fazer. Ser para fazer. Deixa eu começar com uma história que é uma ilustração que eu vi muitos anos atrás e vou tentar contá-la da forma mais fiel à versão original que eu ouvi. Este senhor, um médico psiquiatra, ele tinha um paciente que foi tornando a sua vida impossível. Este homem sofria, esse paciente, de uma tristeza tão profunda, tão intratável, que o médico esteve assim a ponto de desistir de tê-lo como seu paciente. Ele havia pensado já de mandá-lo embora e buscar um outro especialista, porque ele se viu completamente desarmado de recursos depois de algum tempo para vencer aquele temperamento profundamente triste e negativo por parte daquele paciente. Bem, já alimentando pensamentos de despedir o seu paciente, numa noite, este médico foi atender a um espetáculo em um circo da cidade. E nesse circo ele conheceu o palhaço, que o fez rir muito. Este homem, o médico, saiu daquele espetáculo do circo muito entusiasmado com a ideia de referir o seu paciente pessimista para assistir esse espetáculo de circo. E de fato, quando ele se encontrou com o seu paciente, ele veio com um sorriso tão grande e disse: eu encontrei a cura para a sua tristeza, eu encontrei o remédio para o teu pessimismo. Eu fui ver esse espetáculo ontem com a minha esposa e eu dei tanta risada, e eu voltei tão leve, tão feliz, porque tem um palhaço no espetáculo que é sensacional. Nunca vi nada igual. Não é possível que não funcione para o Senhor. Essa sua tristeza vai encontrar um fim quando o Senhor for assistir a performance desse palhaço. E aquele homem não demonstrou muito interesse enquanto o médico falava, e pelo contrário, ele tentava interromper, assim: mas doutor, não, espera um pouquinho, não jogue a minha alternativa fora, você tem que experimentar. Mas doutor, você não seja tão pessimista, eu tenho os tickets do circo, eu lhe dou de presente. Mas moço, mas doutor, isto não vai funcionar. Vai funcionar! Que coisa tremenda! Pelo menos vá assistir. Ele falou: não vai funcionar. Posso dizer para o Senhor por que não vai funcionar? Não vai funcionar
Ele diz, fale para mim. Assim, não vai funcionar, doutor, porque aquele palhaço do circo sou eu. Pense a respeito. Antes de fazer, nós devemos ser. Na semana passada nós vimos, nesse capítulo 11 do Evangelho de Mateus, que Jesus trouxe ao povo uma profunda meditação sobre a condição da soberba do homem. O relato começa com Jesus sendo visitado de uma forma até inesperada por discípulos de João Batista, o maior de todos os homens que jamais existiu ou existirá. E ele conta para aqueles, Mateus nos conta em seu relato, que aqueles homens relataram a Jesus uma crise de fé de João. Os irmãos se lembram bem, nas condições adversas que João se encontrava, como é tão natural para nós, seres humanos, muitas vezes fraquejarmos, titubearmos nas nossas convicções, na nossa fé em Deus. E isto acontece com todos nós. Isso aconteceu com João, o maior dos representantes da raça humana, de forma que o Senhor nos traz a essa lembrança da nossa prontidão em buscá-lo sempre que sentirmos que a nossa fé esteja vacilando, porque fé é fundamental. Jesus segue adiante naquela história, advertindo o povo que estava ao seu redor contra o pecado da soberba, o pecado da arrogância, que no Salmo 19 é referido como a grande transgressão e que foi a principal causa da queda de Lúcifer, que veio a se tornar Satanás. Arrogância, arrogância. Nós nos tornamos particularmente expostos ao pecado da soberba ou da arrogância quando nos julgamos assim muito sábios, muito instruídos, e a nossa sabedoria, a nossa instrução, pensamos nós, nos tornam superiores a outras pessoas e nós achamos que somos melhores do que outras pessoas, somos mais afortunados, mais bem dotados e começamos a olhar as pessoas como de um alto pedestal e olhá-las com um certo desprezo. Bem, esse é um sentimento que pode evoluir para palavras, que pode evoluir para ações e que é de grande problema, de grande perigo, porque este pecado da soberba embaça a visão do homem para que nós não vejamos a vida como Deus a vê. Ela distorce a nossa percepção. E da mesma forma como aconteceu com aquelas cidades da Galileia, onde Jesus fez um grande número dos seus milagres, vocês se lembram do trecho de Mateus capítulo 11, as cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, da mesma maneira, Deus demonstra a sua bondade, os seus atos de bondade que Ele traz sobre a nossa vida, através de acontecimentos, através de pessoas queridas, e a bondade de Deus, ela tem a finalidade de levar-nos ao arrependimento dos nossos erros e pecados, para que nós nos acheguemos a Ele, e pessoas que estão infiltradas pelas soberbas, elas não conseguem ver a bondade de Deus. E o Senhor, falando para aquelas cidades, as advertiu duramente, como que dizendo, vocês estão passando por uma situação de grande perigo, de muito, muito perigo. Irmãos, é assim conosco. Quando cultivamos o pecado de arrogância, de soberba no coração, o próprio Deus se encarrega de ocultar de nós a forma como Ele vê as coisas. Os recursos da graça, os frutos do Espírito se esvaem, nós caminhamos na escuridão e nos tornamos cada vez mais cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados. E esse é o texto final muito conhecido de Mateus capítulo 11. Eu queria comunicar aos irmãos que é um erro muito comum separarmos este final, onde Jesus convida os cansados e oprimidos a virem a Ele. Esse é um erro, separá-lo do que vem anteriormente. Porque Jesus não está falando de pessoas que estão cansadas fisicamente
ou emocionalmente. Você está muito cansado, leia a Bíblia que você vai ficar bem. Você está cansado e oprimido, vá à igreja. Você vai ouvir coisas boas, vai ouvir louvores, e você vai ver que a presença de Jesus vai lhe trazer o descanso que você precisa. Isto não é verdade. Isso é um erro que se comete voluntário ou involuntariamente e que torna pequeno o significado daquilo que Jesus nos conta. Jesus está nos contando uma sequência muito clara. Ele está contando para nós que temos em nós essa tendência muito grande de diminuirmos a importância daquilo que as pessoas são, de diminuirmos a importância daquilo que Deus faz por nós, e nós entramos num processo de derrocada quando nutrimos no coração esse tipo de pecado, soberba ou arrogância, e isto vai esvaziando a nossa pessoa da pessoa de Deus. E sem a presença dele, nós nos tornamos verdadeiramente cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Pessoas que não veem a diferença entre o mal e o bem, porque nós estamos nos colocando numa situação, ao abraçarmos a soberba, que dá a Deus sobre nós o tratamento, traz sobre nós o tratamento de Deus, de nós perdermos cada vez mais a noção daquilo que Deus faz por nós. Vejam bem, a soberba traz a ira de Deus sobre o homem. O tempo seria curto para nós mencionarmos textos, mas eu vou trazer um, porque é tão mencionado na nossa igreja, Isaías 59, 1 e 2, quando o Senhor diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu deixo de ouvi-los, porque vocês não estão trazendo o pecado ao seu termo, como vocês devem fazer. Sem a graça de Deus, segundo ponto, nós murchamos no momento que a soberba, a arrogância do nosso coração nos leva a ver tais compensações na vida que nós podemos abrir mão de outras pessoas e de Deus. Nós murchamos, tudo vai errado e nós nos tornamos progressivamente mais cansados e oprimidos. E é nesse ponto que Jesus diz: venham a mim. Quero me detalhar um pouquinho mais sobre o trecho final, Mateus 11, 25 a 30, porque existem algumas palavras aqui que eu creio que vai ser de grande benefício para nós se compreendermos o seu significado. Vou lendo e explicando. Versículo 25 de Mateus. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus havia dado essa advertência contra aquelas cidades soberbas que viam os seus milagres, os seus grandes atos, e não se deixavam, como se diz, soberba. Vocês vão ser julgados de uma forma duríssima, deixem de lado. E de repente Jesus rompe em oração, e ele, nesta oração, ele diz: Senhor Deus Pai, eu lhe agradeço, porque este é o teu modo de agir. Este é o desígnio do Senhor, ocultar dos soberbos aquilo que é o teu plano na vida e revelar a quem? Aos pequeninos, aqueles que têm este coração manso e humilde. Muito semelhante àquilo que o Senhor diz no seu encontro com Mateus, que é o autor desse evangelho, quando ele profere estas palavras para aqueles que começaram a atacá-lo, porque Mateus era um homem tão reprovável por seu envolvimento com o Império Romano e era visto como um traidor da pátria. E Jesus se identificou com a necessidade do amor de salvar aquele homem de tal maneira que se aproximou tanto dele, se gerou um certo ciúmes por parte das pessoas bondosas, das pessoas religiosas que o cercavam. E Jesus diz: olha, alguma coisa mais ou menos assim: os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não que alguém não fosse pecador e não necessitava da salvação de Jesus. Não que alguém não fosse, na avaliação de Deus, doentes que precisavam do grande médico Jesus. Mas o homem se convence de que ele não tem essa necessidade. E Deus,
Jesus ora a Deus e diz: eu te agradeço, porque essa gente não vê e não verá. É assim a forma que o Senhor gosta de trabalhar. E ele segue no versículo 27, dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser entregar. Ou seja, ele volta a falar, ele termina a sua oração e ele volta a falar com as pessoas, agora com doçura, e dizendo: o Pai tem me dado nas mãos todas as coisas e eu as revelo a vocês de uma forma única, porque ninguém o conhece melhor do que eu o conheço. E aqui está a minha palavra para vocês. Venham a mim, ou vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu vou tomar você, soberbo, eu vou tomar a você, homem, mulher, que desperta indignação em Deus, porque você despreza o teu semelhante, despreza o teu próprio Deus, mas tendo visto que miséria de vida você está levando por ter se distanciado da minha bondade, por ter se iludido com os tesouros deste mundo, tendo entrado num sofrimento progressivo, estar sofrendo, estar tão cansado e sobrecarregado. Eu quero lhe oferecer que você venha a mim, e a forma de eu lidar com você não é castigando-o pelo seu erro, pelo seu pecado, mas dando-lhe descanso e convidando: ande lado a lado comigo, vamos andar no mesmo jugo. E dessa forma você vai observar como eu sou. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Dois extremos: soberba, arrogância; mansidão, humildade. Jesus, manso e humilde, aquele que coloca sobre nós um jugo suave, um jugo gentil, doce, um fardo leve de carregar. De todos os fardos que as pessoas têm que levar nessa vida, nenhum fardo é para ser comparado com o fardo de Jesus, leve, gentil, e nos torna pessoas, então, que vivem vidas livres e vidas leves, vidas realmente prazerosas. É uma surpresa para alguns, porque Jesus parte de uma condenação tão tenaz contra a arrogância e ele chama o arrogante a vir a ele. Com a mesma boca que ele proferiu os perigos de ser arrogante, ele profere o grande amor que ele reserva para o homem que vem a ele. Essa é a característica de Jesus. Nós estamos falando sobre o ser como Jesus. Estamos falando sobre o estilo de Jesus. Eu gostaria de dar para vocês aqui uma das fotografias faladas mais maravilhosas a respeito de Jesus que você poderá encontrar em sua palavra. Eu não conheço outra mais linda do que essa. Ela se encontra em Mateus, capítulo 12, é um segmento a esse sermão de Jesus, versículos 18 a 21, e é uma referência ipsis literis de Isaías 42, de 1 a 4, uma profecia proferida cerca de 700 anos antes de Jesus, contando como seria a vida dele. E é Deus falando, é Deus apresentando aos seus servos a pessoa de Jesus. E ele diz: eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Eu farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Ele não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ele não esmagará a cana quebrada ou a vara quebrada. Ele não apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Existem duas figuras aqui relativamente desconhecidas para nós, quando no meio da beleza dessa descrição, Deus conta sobre Jesus, que ele, ao ver pessoas que são como canas rachadas, existe uma erva em certas regiões da Palestina onde cresce esse bambuzinho oco,
e que servia para fazer flautas, flautins que os pastores usavam para atrair os seus rebanhos, flautinhos de criança, coisa assim. E se essa vara estivesse rachada no sentido longitudinal, ela não serviria mais para emitir o som. Ela servia só para ser quebrada e jogada fora, não é? E todos conhecem também aquele momento quando a chama começa a titubear, a chama de uma vela, porque o pavio já se tornou tão curto e o melhor a fazer ali é apagar o pavio e desprezar aquela vela que já está no final. E ele diz para nós, vejam só a linguagem de Peterson, que coisa maravilhosa. É assim o meu servo. Eu o tenho escolhido, eu o amo, estou tão feliz com ele. Eu vou manter meu espírito sobre ele, e ele, o meu servo, anunciará a minha justiça aos povos. Ele não discutirá, não elevará sua voz, não se dirigirá às pessoas com gritos para amedrontá-las nas ruas e nas praças. Ele não acabará de destruir aqueles que estão feridos pelos seus próprios erros. Ele não acabará de silenciar aqueles que estão desencorajados e vacilantes, não. Ele persistirá em fazer o bem às pessoas, até conseguir fazer triunfar aquilo que é justo. E por isso, os povos sempre verão nele a sua esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus que nos convida dos nossos desenganos, dos nossos desencaminhamentos, quando colhemos tanta coisa que nos é adversa. Jesus nos lança este convite simples e direto: venham a mim. Eu sou manso e humilde de coração. E essa angústia de alma, ela dura até que nós demos ouvidos para o Espírito Santo, que está junto ao homem, procurando convencê-lo ao arrependimento. Vai, Jesus, confie nele. Confie nele. E ele convence o homem do pecado, porque o homem não confia em Jesus. Convence o homem da justiça, porque Jesus ressuscitou para nos justificar os pecados, e convence o homem de que não há futuro em seguir nesse caminho. Não há futuro, porque o inimigo, que é o protótipo, é o ícone daquele que erra, ele já está condenado. E o destino daquele que não se volta não vai ser diferente do inimigo das nossas almas, Satanás. Sim, irmãos, a sua bondade, a bondade de Jesus, nos leva a nos arrependermos. E nós vamos a ele, confessamos o nosso pecado e nós somos perdoados. E nós não desejamos mais nada. Nós passamos a ver. Existe uma linguagem que o Espírito de Deus comunica ao coração daquele que é perdoado dos pecados que o estavam matando. E essa linguagem nos diz em alto e bom som: este é a pérola de grande preço. Este é o tesouro escondido no campo. Não existe nada que possa se comparar a ele. Não existe nada que você queira reter para si mesmo. Tudo o que você quer é desvalorizar a todas as coisas para você valorizar a pessoa de Jesus. E nós voltamos a ele. É como a volta do filho pródigo. E de maneira que o Pai corre para junto de nós e nos abraça, nos dá o alívio que somente a sua presença pode nos dar. Ele alivia a nossa alma. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, que se tornaram assim por causa dos seus pecados. Sim, mas ele não é o Deus que condena, ele é o Deus que não se cansa de amar, como diz Miqueias capítulo 7. Ele pisará sob os seus pés os nossos pecados e os lançará nas profundezas do mar. Vejam só, este é o estilo Jesus, o estilo de vida onde predominam a mansidão e a humildade no nosso coração. Agora nós nos encontramos diante de um grande dilema, porque alguns de nós temos essa voz interior que nos desafia dizendo: pois é, agora você vai ter que se tornar uma pessoa mansa e humilde. Nós temos esse impulso do nosso coração e nós vamos ver que ele é dado por Deus
de desejar aquilo que Deus quer que nós sejamos. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, a palavra do Senhor nos diz, eu vou ler esse texto, contando em que contexto ele está, ela nos diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Você tem o Espírito de Deus, um dia você nasceu de novo, um dia você foi regenerado, seu nome escrito no livro da vida, mas o Senhor diz assim, agora você vai desenvolver a sua salvação com muito cuidado, com temor e tremor. Por quê? Porque nesta vida, Deus, Ele mesmo, é o que coloca em nós tanto o querer da sua vontade, eu quero ser como Jesus, quero ser manso e humilde como Jesus, como também o efetuar. Ele é o que coloca em nós, ele que nos dá o poder, pela sua graça, de sermos como Jesus, de sermos mansos e humildes como Jesus é manso e humilde. Eu quero falar mais sobre o padrão Jesus. Na semana passada, eu repeti algumas vezes os textos de Hebreus capítulo 3, versículo 1, Hebreus 12, versículo 2, onde a forte tônica é: olhem para Jesus, olhem para Jesus, não percam de vista como é Jesus. E hoje eu quero contar para vocês, em sequência, a linda fotografia falada que eu lhes dei alguns minutos atrás. Eu quero contar para vocês sobre como é Jesus. Mansidão e humildade prevalecem e são as grandes marcas da sua pessoa. E eu quero contar sobre Jesus, não simplesmente por um deleite poético, mas para nos comunicar às nossas almas que é desta maneira que o Senhor deseja que nós vivamos. Nós não podemos viver assim pelas nossas próprias forças. Toda pessoa honesta que me ouve chegará a essa conclusão. Mas a graça de Jesus, ela nos capacita a sermos como Ele é. Eu vou ler para vocês esse trecho e vou explicá-lo, que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, de versículos de 1 a 18. Ele é um resumo das instruções fundamentais a respeito do estilo Jesus, do padrão Jesus. A sublimidade daquilo que eu vou ler para vocês é tão grande e, conforme eu ouvi, a métrica com que foi escrito esse texto sugerem e indicam que esse trecho se tornou, na verdade, a letra de um dos hinos cantados pela igreja primitiva. Nós não sabemos se isto foi tomado dos escritos, que o seu autor humano colocou no papel, que era Paulo, e os compositores da igreja primitiva então o tornaram em um hino, ou talvez isto veio antes. Talvez alguma pessoa inspirada pelo Senhor escreveu esse trecho e Paulo o reproduziu no corpo da sua carta aos Filipenses, quando escreveu o capítulo 2. Mas existe um aspecto, então, que ele excede a essas divagações, que eu acho muito interessante, que esse trecho, ele dá um resumo da forma como a igreja, servos e servas do Senhor Jesus, devemos caminhar, como devemos servir a Deus. E tudo tem por base o ser como Jesus. Ser como Jesus. Se o Senhor nos der vida, nos der saúde e outros recursos necessários, eu pretendo terminar esse pensamento falando sobre o fazer, sobre as obras que fazemos como Jesus. Ser como Jesus é o que importa nós atentarmos para esse ponto. A este ponto que nos importa atentar nesse momento. Então, nós vamos ver que a palavra nos diz assim, prestem atenção. Se, pois, existe em Cristo alguma consolação de amor, a forma como ele constrói, ela tem que nos indicar o fato de que é assim Jesus. Nele existe
consolação de amor. É alguém que consola quem está sofrendo com amor. Alguma comunhão no Espírito. Se há em Cristo alguns entranhados afetos de misericórdias. Isso quer dizer assim, em Cristo existe, no estilo Jesus, existe esta propriedade, existe essa virtude de se mover internamente, de doer pela pessoa. Não simplesmente, ora por fulano. Ah, tá bom, eu vou orar e quando estiver orando eu menciono. Como é o nome dele mesmo? O nome dele é tal. Então eu preciso saber porque na hora eu menciono. Não, ele está falando sobre algo maior. Ele está falando sobre o fato de que Jesus, no seu coração, ele sente nas suas entranhas, lá dentro, ele sente profunda misericórdia. Uma certa vez, o próprio Mateus escreveu, isso é reproduzido por Pedro na sua primeira carta, quando ele diz que Jesus olhou para a multidão, aquele povo, e ele teve grande pena. Ele se comoveu, porque eram como ovelhas sem pastor. Percebe? É tomar a causa da pessoa. É entrar debaixo do fardo do seu sofrimento. E ele segue dizendo que devemos ter o mesmo amor, ser unidos na alma, não sermos pessoas que se separam buscando os seus próprios interesses, mas buscarmos, lutarmos pela unidade de alma. E tendo todos o mesmo sentimento, nós olharmos para aquilo que mais identifica alguém do nosso meio com Jesus, alguém que está reproduzindo melhor, está trazendo à luz de uma forma melhor a nobreza do caráter de Jesus. Fala, é assim que eu quero ser. É o imitar uns aos outros, de que o apóstolo Paulo nos diz. Ele fala, imitem a mim, eu sou imitador de Jesus. Da mesma forma, precisamos imitar aqueles que estão fazendo o bem. E ele segue, nada façam por partidarismo ou vanglória, ou nada façam por contenda ou por vanglória. Eu vou mostrar o meu valor. Eu vou mostrar que eu também posso. Eu vou mostrar que eu... Você não tem que mostrar nada. Este não é o estilo Jesus. Ele não sai às praças, ele não fala com gritos, ele não fala para impressionar. Não, ele é manso. É o contrário de viver em partidarismo, de viver em cisão contra as pessoas, ou falar por vanglória, para mostrar que é melhor, para mostrar que é superior, exaltando as suas próprias qualidades. Isso não existe em Jesus. O que devemos é que, por humildade, consideremos uns aos outros, ou com humildade devemos considerar a cada um superiores a nós mesmos. Essa pessoa é vista por Jesus como alguém muito especial. Ele tem andado nos caminhos do Senhor. É tão precioso. Ou essa pessoa tem se desviado, mas Jesus a ama tanto. A pessoa que, vivendo pelo poder da graça, o estilo Jesus, ela é a última aos seus próprios olhos. Ela vê os outros melhores. Ele segue nesse mesmo pensamento, dizendo que não deve ter em vista aquilo que é propriamente seu, mas também cada qual aquilo que é dos outros. Cada qual aquilo que é importante para os outros. Ele não está só interessado na sua própria agenda, ele não está só preocupado em terminar aquele dia de uma forma feliz, tanto quanto ele está preocupado em compartilhar a sua ajuda, a sua mão estendida, a sua simpatia com outros, para que outros terminem os seus dias de uma forma feliz também. Esse é Jesus. Estão pegando o recado, o retrato de Jesus aqui, o retrato falado, e ele, para mim, é o versículo ao qual eu mais amo desse texto, de 1 a 18, ele diz assim: tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o alvo. Esse é meu cachorrinho cantando louvores a Deus lá. Assim eu espero. E é assim que as coisas são, amados. O Senhor nos mostra a sua lei bendita, maravilhosa. Filho, é assim que você caminha. É desta maneira que você tem que caminhar. Mas só de olharmos para a lei, nós não conseguimos fazer, por melhor que seja a nossa intenção. Isso tem que ficar claro para nós. A palavra do Senhor nos diz em João 1,17, Evangelho de João 1,17, que a lei
maravilhosa lei, ela começou desde os tempos passados, ela veio através de Moisés, mas a graça veio através de Jesus Cristo. A graça, este poder de dar para nós a capacitação para sermos o que Ele é, vem dele próprio. Deixa eu seguir adiante. Ele contando a respeito do sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque vejam como ele explica para nós de uma forma tão linda, tão cristalina, que Jesus, enquanto vivendo nesta vida, sob a forma humana, ele não deixou de ser Deus, como ele é Deus desde a eternidade, mas agora ele se viu restrito a uma forma humana, a um corpo humano, e ele não considerou o fato de que ele é Deus, ele não considerou que isto era algo que ele deveria pegar-se. São os meus direitos. Sabes com quem está falando? Eu sou Deus. Eu estou aqui nesse corpo frágil, débil e tudo mais, mas eu sou Deus. Eu vou provar para você. Nada disso. Ele se calou nos muitos dos seus grandes feitos. Ele dizia àqueles que por eles foram beneficiados: não conte a ninguém, não diga a ninguém, não. Eu li um comentário tão precioso a respeito disso. Um dos comentaristas lá da Idade Média, ele dizia que Jesus tinha preocupação de poder mover-se livremente e as multidões fatalmente iriam obstruir os seus caminhos, como de fato obstruíram, se o povo começasse a vê-lo como Deus. Deixa que os meus atos vão declarar aos corações das pessoas. Que pensamento bonito, não é verdade? E Jesus então diz: não, eu não me apego a esse, teria o direito de me apegar a ele. Ele não se apegou tampouco ao direito que ele tinha de ser como ele é no céu, aceito, respeitado, obedecido, consultado em decisões, querido, adorado. Tudo isso foi negado a Jesus. Tudo isso. E às vezes é negado a nós e traz à tona, negado a mim, traz à tona nos meus sentimentos uma certa indignação. Como a pessoa nem me pede conselhos sobre tal decisão que vai tomar. Essa pessoa nem me respeitou, passou por cima de mim como se eu não fosse ninguém, ela não lembra o que eu fiz por ela. Esses sentimentos todos nos indicam claramente que nós temos que correr para o pé da cruz e temos que pedir misericórdia e perdão. E pedir que o Senhor, pela sua graça, nos volte a transformar, nos fazendo sentir como Jesus. E ele prossegue dizendo, versículo 7, que Jesus se esvaziou, ele abriu mão de tudo o que ele era e que ele tinha. Ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Todos os poderes, todos os seus predicados, ele se esvaziou, ele abriu mão de tudo, sem ficar ressentido, sem ficar dodói, tá bom, eu entrego, que injustiça que vocês estão me fazendo. Não, sem choramingar pela perda ou por lhe negarem algo que era legitimamente seu. Jesus não fazia assim. Ele não tinha nada, ele era manso e humilde, e ele foi assumindo a cada dia da sua existência essa forma de servo. A palavra doulos em grego, a palavra servo é o mesmo que escravo. Escravo. E ele prosseguiu nessa carreira, se tornando semelhante aos homens cada vez mais, e tendo assumido a forma humana, se humilhou progressivamente até o dia em que ele experimentou a morte na cruz do Calvário. Apesar, como diz Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9, apesar dele, em seu clamor lá no jardim do Getsemane: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, ao temer os horrores da separação de Deus que a sua morte na cruz traria, Deus o ouviu quanto àquilo que ele pediu. Pelo seu clamor a Deus, forte clamor e lágrimas, as suas orações e súplicas foram ouvidas por Deus, o que equivale a dizer que Deus concordou com ele. Sim, Jesus, pode voltar, mas a palavra diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e se tornou, ele decidiu
seguir adiante. Ele, Jesus, tendo a aprovação de Deus para voltar atrás e deixar completamente ao léu a raça humana, ele decidiu: não, eu vou seguir em frente, vou ser obediente até experimentar a morte da cruz, porque eu sei que esse é o desejo original do meu Pai amado. Por essa razão, eu não vou me deter na forma gloriosa, indizível, como Jesus foi exaltado, será exaltado por Deus Pai. E tudo isso em relação ao fato dele ter se posicionado com tanta humildade, com tanta mansidão diante do Pai. E desta maneira, meus irmãos, a palavra vem com esse texto, esse versículo que eu mencionei antes, lá no versículo 12, dizendo que devemos viver nessa vida, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, ou vivemos a vida cristã com muito cuidado, não na base daquilo que nós podemos produzir, não na base dos nossos sentimentos, não na base do fazer coisas completamente divorciadas daquilo que vai nos nossos corações. Não, o Senhor diz com temor e tremor, porque Ele, nosso Deus, Ele é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Deus coloca desafios, a sua lei nos mostra, é assim que deve ser. Este é o estilo Jesus, meu filho, minha filha, amados. É assim que eu quero que Mas eu não consigo? Quem consegue? Eu não sou Jesus? É claro, mas a palavra está nos ensinando uma forma diferente de reagirmos. Ao vermos desafios tão inatingíveis, ao mesmo tempo, o Senhor estende a sua mão e diz: venham a mim. Eu sou aquele que posso fazê-los e eu os faço, aquele que vem a mim, eu os faço mansos e humildes de coração. Diariamente, 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 caminhar diariamente com Jesus nos torna pessoas que são diariamente mansas e humildes, sem murmurações, sem contendas, pessoas que vivem de uma forma irrepreensível, que não dão motivo de outros as condenarem, porque eles estão vendo nelas a pessoa de Jesus. E Paulo termina, ou eu termino no escrito que eu estou trazendo para os irmãos, dizendo que devemos preservar esta palavra da vida. Ele não está falando a palavra como um todo, ele está falando sobre um certo setor da palavra da vida. Ele está falando para nós sobre o ser como Jesus. Ele está falando sobre o estilo Jesus e tendo descrito cada tópico que você vai ler melhor na sua casa, na sua meditação sobre Filipenses capítulo 2. Tendo dito isso, ele diz: e preservem esta palavra, sejam como Jesus. Para quê? No dia final, no dia de Cristo, eu perceba com grande alegria que o meu trabalho não foi em vão e nem foi um esforço inútil. Sobre isso nós vamos falar na semana que vem. Porque todo esforço, tudo aquilo que nós possamos fazer, que não está vinculado intimamente com o coração igual ao de Jesus, é perda de tempo. Completa perda de tempo. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem, quando Jesus olha para pessoas que vierem a Ele, virão a Ele no dia final, chamando: Senhor, Senhor, mas nós fizemos tantas coisas no teu nome, e fizeram coisas boas, profetizaram ou pregaram a palavra. Sim, coisas boas. Fizeram milagres, expulsaram demônios, que são obras boas. E o Senhor responde: eu nunca os conheci. Ou seja, não importa aquilo que façamos, se nós não formos como Jesus. E a sua graça bem pode nos tornar
como Ele. Pai querido, abençoe a minha vida, para que eu seja o primeiro, não ser apenas um ouvinte, mas um praticante da Tua palavra preciosa, através do poder da Sua graça. No nome de Jesus. Amém.